E aí, galera, beleza? Eu estou aqui com o Alfredo Rolo, dublador, psicanalista. Por favor. Tudo bem, galera? Estamos aí, hein? Vamos ver o que vai rolar aqui. Ele vai contar muitas coisas interessantes, então roda a vinheta. Bom, Alfredo, muito obrigado por você conceder essa entrevista. Que agradeço. Eu já tinha tentado há muito tempo, já estava planejando isso. Tem inclusive uma sugestão de um dos meus ouvintes, uma das pessoas que insistiram tanto que eu fosse atrás. E consegui, graças a Deus. Eu até fico um pouco, confesso, nervoso, que já acompanho você há anos, há vários anos, desde os anos 90. Se não me recordo, no Pokémon, você já dublava Brock, entre outros personagens. Bom, eu acho que a grande maioria do público, imagino, já conhece bastante sua voz, inclusive no Vegeta. Mas eu gostaria que você fizesse um breve panorama sobre você mesmo e o que você ainda não chegou a fazer no meio dessa arte, no meio do teatro, do cinema. Tá. Tudo bem, pessoal? Bom, como vocês, alguns aí talvez saibam, além de ator, de dublador, eu também sou diretor de voz, né? De voz original, de dublagem. Também sou psicólogo, psicanalista, psicodramatista e, enfim, atuo nos dois segmentos, na psicologia e nas artes. E na arte tem muita coisa que eu não fiz ainda, né? Que eu gostaria de fazer, por exemplo, que eu gostaria de fazer mais cinema. Já fiz alguma coisa, já fiz algumas pontas, figuração e tal em cinema, né, live action mesmo, mas não fiz nenhum papel assim maior, né? Nunca entrei de cabeça no cinema. É uma coisa que eu gostaria de fazer, né? Seria muito interessante passar por esse processo todo do cinema. Que mais? Algumas peças de teatro, alguns textos que eu sempre quis montar, ainda não tive a oportunidade de fazer. Por exemplo, uma peça que chama Cyrano de Bergerac, Cyrano de Bergerac é uma peça, enfim, francesa, do Edmond Rostand, que é um personagem, né, o próprio Cyrano, um personagem que eu gostaria muito de ter feito no teatro, que eu gostaria de fazer, e também gostaria de ter dublado. Tem uma versão cômica no cinema, feita pelo Steve Martin, que é um grande comediante, né, americano, que eu gostaria de ter dublado ele. De repente aparece aí. Enfim, um monte de coisa. A gente podia ficar aqui falando o tempo inteiro de coisas que eu não fiz na arte, que eu gostaria de ter feito, até mesmo em outros segmentos, por exemplo, pintura, enfim, tantas outras coisas que eu poderia enveredar aí pelo caminho, mas não dá tempo de fazer tudo, né? É isso. Sim, interessante esses pontos que você citaram. Eu sempre me pergunto como essa questão de administrar o tempo, né? Aquilo que você gosta de um assunto que você estudou, e é um cara que eu já vi, inclusive, no workshop mesmo, tem essa questão de como você trabalha a mente dos alunos para poder se sentir confortáveis em dizer o que sentiram, o que pensaram em cada atividade, porque isso me chamou a atenção, o ser ator, né? Como que a gente pensa. Até mesmo eu estive lá nesse workshop e foi divertido, foi uma maravilha ter participado naquele lugar, né? Eu senti, digo assim, já até tive o prazer de estar trabalhando, fazendo essa oficina de teatro recentemente, e acho legal isso, né? Até aprendi muito mais, coisas que eu nunca imaginei ter passado, nunca imaginei eu me colocando nesse lugar, né, no lugar do ator, que é super difícil, é complicado, porque a gente está num palco e não dá para poder esconder nada, não é nem como poder fazer isso. Aí entra a grande questão, e como que no dia a dia você trabalha esse aspecto psicológico, né? Não só para os seus alunos, mas também para os seus pacientes. Bom, existem técnicas, métodos, né, maneiras de você auxiliar as pessoas a entrar em contato com seus sentimentos, enfim, com as suas emoções, exercícios,
Mas o mais importante é você ter uma escuta empática, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro e permitir que o outro se exponha num ambiente sem julgamento, num ambiente em que a pessoa se sinta à vontade e livre para dizer o que precisa dizer ou para expressar o que precisa expressar. Mas cada ambiente tem a sua ética própria. Por exemplo, num workshop de teatro, eu não vou levantar questões íntimas da pessoa para que os outros que estão ali acessem. Ali eu sei que o meu objetivo é compartilhar técnicas teatrais com a pessoa e técnicas que têm um efeito terapêutico. Uma pessoa sai melhor, sai mais aliviada, sai mais feliz, ou às vezes até sai mais angustiada, dependendo do que ela trabalhou ali, né? Sai mais eufórica, ou seja, aquele evento teve um efeito terapêutico na pessoa, mas é diferente de uma psicoterapia, onde a pessoa vem, tem um ambiente onde ela traz o conflito, a dor, o sofrimento ou o desejo de mudança, e aí a gente começa a trabalhar isso com a pessoa, que pode também ser feito em grupo, é o que a gente chama de psicoterapia em grupo, certo? Mas no caso de um workshop de teatro, nós temos ali condições específicas, onde eu passo técnicas e tal. Se ajudar a pessoa, se ela tiver uma descarga emocional, eu estou ali como psicólogo para ajudar, para apoiar, para acolher. Eu tenho como fazer isso, mas a intenção não é em nenhum momento fazer a pessoa se expor e se colocar de uma forma muito íntima ali, né, para que ela possa ser preservada. Agora, ser psicólogo me ajuda no processo de direção, por exemplo, de tanto de dublagem quanto de, enfim, voz original ou mesmo de teatro, porque eu consigo entender um pouco mais o que está por trás daquele roteiro que está sendo trabalhado e também do ator que está ali fazendo. Posso ajudar aquele ator numa angústia específica que ele está sentindo ao desenvolver um personagem. Às vezes o personagem tem muito a ver com a vida pessoal do ator, então ele entra numa certa resistência. E ali eu estou ali não para expor essa resistência dele, mas para ajudar ele a ir além, a destravar, né? Então é um caminho interessante, é um casamento que dá certo. Interessante. Em outras palavras, é aquela questão, né, que eu, às vezes, eu me deparo quando eu vejo alguns atores, vejo vários dubladores se colocando dentro de si mesmo, um pouco da sua essência para poder criar tal personalidade, para poder criar tal persona. Isso me deixa muito fascinado. No universo da dublagem, a gente não sabe como brinca assim no trato feito. Em 20 anos não se sabe o que entra naquela porta. Isso me deixa bem curioso, né? Como que é lidar com isso, essa mudança de personagem? Uma hora você tem que fazer um personagem extremamente descontrolado, outra vez um personagem mais calmo, mais zen, ou tipo Vegeta, que é bem arrogante. Uma coisa que inclusive comentei sobre isso. O Vegeta é aquele típico antagonista que nós nos apaixonamos. Quem ama uma boa história, um bom antagonista que mantém toda a trama. Sim, com certeza. Acho que o grande barato da dublagem é esse. É que não tem rotina. Você começa de manhã, você vai lá, dubla um personagem num desenho, à tarde você faz um reality show, à noite você faz um longa-metragem com um cara, enfim, com algumas questões específicas. Então, cada dia é uma surpresa. Mesmo que você vá e já saiba o que você vai fazer, por exemplo, quando eu vou dublar o Vegeta, eu sei que amanhã tem uma escala para fazer o Vegeta, então eu já sei que vai ser o Vegeta, mas eu não sei o que o Vegeta vai fazer naquele episódio. Se é um episódio que ele vai só fazer reações, ou se é um episódio que ele vai gritar, Bulma, Kakaroto, eu não sei, na hora é que eu vejo. Então, o ator tem que ter o seu repertório de atuação, de emoções, né, as suas cartas na manga, mas também tem que estar aberto para o espontâneo, para o improviso, para a surpresa. O ator que não está aberto para a surpresa, para a espontaneidade, para a criatividade, dificilmente consegue fazer um bom trabalho ao longo da sua carreira. Interessante.
Bom, entrando nisso, né, que eu inclusive esclareci, é a questão das máscaras, né, que nós usamos na sociedade e no teatro. No teatro, como eu brinco, entrando nessa questão, né, mais séria da sociedade, nós usamos máscaras. Né? No teatro, a gente usa uma máscara para poder esconder nós mesmos e assumir o personagem. Mas também isso acontece na sociedade, né, de a gente criar uma forma de esconder os nossos verdadeiros sentimentos, de fato. Né? No rádio, por exemplo, você tem que estar sorrindo toda hora, né? Momento, por exemplo, uma rádio jovem, você colocar energia e tudo, mas quando você está tenso, nervoso com alguma coisa, você não tem que esconder isso, porque senão não tem como poder fazer o programa ou fazer alguma coisa. Uhum. E é uma coisa complexa. Com certeza, né? Mas acho que as máscaras, para o dia a dia, para as relações, elas são necessárias. Você precisa ter, é o que o psicanalista inglês Donald Winnicott chamava de falso self, que são exatamente as máscaras que você utiliza para se relacionar. Então você chega no trabalho, você está muito nervoso com o seu chefe, mas aí você chega e tem que falar: oi chefe, tudo bem? Você tem que usar a máscara do bom funcionário cortês, atencioso, generoso, assim como quando você atende uma pessoa. Enfim, às vezes na família, nos relacionamentos, com amigos, nas redes sociais, muita gente acaba utilizando o falso self como uma forma de se posicionar, de comentar e tal. Então faz parte. O que não pode acontecer é você anular a sua singularidade, o seu eu privado, em nome dessas máscaras, porque senão você se perde. Você perde aquilo que é importante para a sua vida. Então você tem que ir até um determinado limite e chega um momento em que você precisa se posicionar, precisa abandonar determinadas máscaras e deixar que o seu eu verdadeiro venha à tona. No teatro, o que acontece é que muitas vezes, na grande maioria das vezes, você está interpretando um outro personagem, mas é fundamental que o ator empreste a sua singularidade para o personagem. Ou seja, por exemplo, quando eu dublo Vegeta, eu coloco a voz de um jeito. Quando eu dublo Brock, é outra coisa. Mas olha que interessante, tem determinados atores que não conseguem fazer isso. É sempre a voz deles, seja qual for o personagem que eles dublem. Obviamente eu não vou citar nomes aqui para não ser indecoroso de ética, mas vocês podem perceber que tem vários atores, na dublagem mesmo de São Paulo, eles não alteram nada das vozes deles. Podem estar fazendo um desenho, podem estar fazendo um live action, uma série de época, é sempre a mesma entonação, é sempre o mesmo timbre, não faz uma força para vestir a personagem. É a personagem que tem que se adaptar à voz dele. Isso é muito perigoso para a dublagem e para o voice actor, né? O ator que trabalha com voz. Em outras palavras, é você se entregar ao personagem. Por exemplo, você fazer uma voz tipo... Não. Tinha que ser o Chaves mesmo. Né? Dá uma mudança de voz. Tinha que ser o Chaves mesmo. É outra voz. Eu acho que o mais importante é quando o ator vai dublar um personagem, um outro ator, né, no caso do live action e tal, ele precisa entender o que o ator está fazendo lá no original e seguir, ser o mais fiel possível ao original. Claro que determinados projetos permitem que você crie alguma coisa, coloque alguns cactos, por exemplo, o próprio Vegeta, né? Quando a gente fala seu verme maldito, inseto insolente, foram coisas que foram aparecendo no decorrer da dublagem, como tantas outras expressões que acabam acontecendo. Mas quando você tem essa liberdade, é muito bom. Quando você não tem, por N motivos, você precisa seguir o máximo possível o original. E isso significa ter uma versatilidade muito grande. Porque, como eu disse, de manhã você dubla uma coisa, à tarde você dubla outra. Se você não tiver essa versatilidade, essa capacidade de
também se colocar no lugar do outro para interpretar, o seu trabalho fica medíocre. Medíocre no sentido pejorativo. Medíocre é quem está na média, mas nesse caso essa palavra ganhou uma conotação ao longo do tempo mais negativa do que positiva. Então, seu trabalho fica medíocre, fica pequeno, fica uma arte menor. Interessante. Bom, eu vou deixar agora espaço para um dos fãs que fizeram uma pergunta para você. A primeira pergunta é do Elise Moreno. A primeira pergunta é do Elise Moreno, então eu passo a palavra a ele. Cara, eu não sei nem se essa dúvida seria pertinente pro Alfredo Rolo, mas eu tenho uma dúvida que eu sempre quis tirar com um dublador, alguém de vozes assim. Como criar vozes de uma forma que não fique caindo muito que fique parecendo uma imitação, né? Eu fico, por exemplo, brincando às vezes com meu filho, alguma coisa, fazendo vozes e tal, e eu percebo, por exemplo, quando eu puxo muito pra garganta, alguma coisa, e abaixo o tom, tipo, fica meio Rei Júnior e tal, não fica algo muito original. Então, seria isso, como criar vozes sem cair no risco da imitação de vozes caricatas que já foram criadas. Uma pergunta interessante, porque assim, para você criar uma voz, sobretudo quando a gente fala de voz original, você tem o que a gente chama de briefing do personagem, você tem os designs dos personagens e você tem sempre uma referência do que significa aquele personagem, mais ou menos como se fosse a alma do personagem. Então, é o fulano de tal, que tem tantos anos, que gosta de determinadas coisas, ele gosta de comer isso, beber aquilo, e a referência que a gente tem é o desenho tal. Então, a partir daí, você escala as pessoas que se aproximem mais desse briefing para que eles criem uma voz para isso. Isso no contexto de voz original. Agora, é muito importante o trabalho da imitação no seguinte sentido. Não é que você precisa viver imitando outras vozes de outros atores, mas a imitação é o início da coisa. Então, assim, se você tem facilidade de imitar, leve isso adiante, mas não pare aí. Use a sua criatividade para fazer, por exemplo, uma mistura. Se você imita, por exemplo, o Scooby-Doo, Salsicha, e o Salsicha mesmo, Scooby, meu filho, como ficaria uma voz misturada entre Scooby-Doo e Salsicha? Seria mais ou menos assim: Scooby, meu filho! Percebe? É uma voz que já lembra um outro personagem, mas já não é mais aquilo que você imita. E a partir daí, você vai trazendo a sua criatividade para construir novas vozes. Agora, por exemplo, como seria a voz do Scooby-Doo com outro acting? Porque o Scooby-Doo é sempre do mesmo jeito. É sempre... O acting dele é muito parecido em todos os episódios que você assiste. Agora, se você fala assim, não, eu quero a voz do Scooby-Doo, mas com acting mais para dentro, mais depressivo, ou mais mal-humorado, como seria? Seria... Scooby, meu filho. Aí ainda aparece o Scooby-Doo, mas já não lembra tanto. Percebe a sutileza? Então, se você gosta de fazer imitações, começa por aí, mas vai misturando essas imitações, vai assistindo mais coisas, vai estudando mais a respeito, e aí você vai conseguir construir um repertório de vozes. Tem atores que são muito versáteis, que fazem vozes desde criancinha muito pequena até monstros. Mas tem atores que não, que eles fazem uma faixa limitada ali. Preciso de um ator X, eu sei que ele só vai fazer aquilo. Agora, se eu quero um ator que faça várias vozes, vários personagens, eu preciso chamar uma outra pessoa. Por exemplo, tem um projeto que a gente fez, inclusive com o Wendel Bezerra, com o Isla Fey, a Cecília Lemes, o Marcelo Pissardini, que foi o 31 Minutos, uma série de bonecos, né?
em que era feita originalmente por 6 atores, e aí o diretor de dublagem decidiu manter também a mesma sacada, né? O mesmo formato, também fazer com 6 dubladores. Então éramos 6 dubladores dublando uma infinidade de personagens, o que foi uma experiência muito rica. E aí a gente não, né? Eu fui um dos atores, mas o diretor ele precisou contar com atores versáteis, que pudessem fazer uma gama muito grande de vozes. E isso você faz brincando no banheiro, no dia a dia, no chuveiro, imitando outras vozes, até que você construa o seu repertório. Interessante. É como lembrou o caso do Gilberto Baroli, quando ele comentou em uma palestra, falando sobre isso. Ele criou a risada do Saga, aquela risada épica, que até às vezes eu imito, tipo... não consigo fazer a mesma coisa que ele, mas ele seguia a mesma linha da Branca de Neve, da Estelita Bell, que fez a versão mendiga da Bruxa Má, da Rainha Má, de Branca de Neve. E achei fantástico isso, essas soluções. Então, é uma forma de você construir o personagem. São inspirações para a sua construção do personagem. Isso é muito interessante. Faz parte do repertório do ator, precisa ter. Bom, eu vou dar a palavra agora ao Irving Dias, que, por incrível que pareça, eu conheci esse menino, né, nas redes sociais. O timbre dele, eu me espantei. Lembro o teu, mas eu sempre falo. O Irving é o Irving, Alfredo, o Alfredo. Cada um pode ter um timbre que for parecido, mas tem uma essência, tem uma história diferente. Oi, Alfredo. Meu nome é Irving. Eu sou um grande fã seu. E a minha pergunta é: quando você está dublando uma série ou um anime e acontece de você ficar doente, tipo, pega uma gripe ou um resfriado, o que você faz nessa situação? É muito simples, né? Se você pega uma gripe ou um resfriado, o seu instrumento de trabalho está comprometido. Então você remarca a sua escala. Simples assim. Agora, se é um projeto que precisa entregar urgente, que vai passar na TV amanhã e tal, e você tá comprometido, né, com gripe ou com rouquidão ou alguma outra coisa, se for um personagem fixo, como por exemplo o Vegeta, não tem outro jeito a não ser remarcar. Agora, se não é um personagem fixo, na maioria das vezes o estúdio substitui por uma outra pessoa. Agora, mesmo personagens fixos, já aconteceu de eu deixar determinados personagens por falta de tempo. Tem uma urgência que às vezes a gente depois percebe que não era tão urgente assim, mas de ter uma certa urgência e eu não consegui honrar com o compromisso, e aí eu deixo à disposição o personagem para que uma outra pessoa faça, enfim. Mas isso é muito raro acontecer. Geralmente os estúdios têm uma antecedência, a gente tenta marcar com o máximo de antecedência possível para que isso não aconteça. Mas somos seres humanos, às vezes a gente fica doente mesmo. E aí o que faz? Vai trabalhar doente? Algumas vezes até vou, mas tem que ter um limite aí. Então, deu a palavra a esse garoto. Oi, eu sou o Jonathan, sou de Osasco, São Paulo, e quero mandar uma pergunta aí pro Alfredo, né? Então, como foi dublar o Vegeta? Foi bem legal mesmo? E qual é o seu personagem favorito de Dragon Ball? O Vegeta mesmo? Ele me tirou uma das perguntas que eu tinha feito, mas whatever. É que, aliás, é uma pergunta que praticamente em todo evento que eu vou, alguém faz. Em algum momento alguém faz. Dublar o Vegeta foi uma revelação para mim. Porque quando eu comecei fazendo, eu não sabia da dimensão dele. Para mim era um vilão que fazia parte lá do anime e tal. Eu fui fazendo com todo o meu carinho e dedicação. Mas enquanto eu fazia, eu comecei a achar que estava um pouquinho exagerado, que estava um pouquinho, como a gente fala no teatro, estava meio canastrão, né? Uma coisa
E os diretores falavam, não, tá funcionando, tá super bem e tal. E aí eu fui fazendo, fui ficando cada vez mais confortável. Muito tempo depois é que eu fui perceber a dimensão do Vegeta e o quanto ele tinha cativado os fãs, o personagem em si. E com a minha voz parece que isso também teve um efeito positivo e tal. As pessoas começaram a me procurar, começaram a me elogiar, começaram a me chamar para eventos focado no Vegeta. Então eu falei, opa, o que é esse personagem, né, na minha vida? Então é um personagem de muito destaque, eu fico muito feliz de poder continuar emprestando a minha voz para ele, tento sempre fazer o melhor possível. Já dublo imagino que já deva ser uns 20 anos praticamente, né? Então minha voz já mudou. Algumas pessoas até comentaram que está um pouco mais grave essa última dublagem do Dragon Ball Super, mas é assim mesmo, gente, as nossas vozes, elas se alteram. Tem alguns dubladores que acham que a voz não muda. Então o cara dublava um ator lá atrás, né, jovem, acha que hoje ainda pode dublar o mesmo ator jovem 30, 40 anos depois. Balela, a voz muda. Ela fica cansada, ela fica mais desgastada, ela fica mais rouca. A gente precisa trabalhar esse ego aí e desapegar de uma faixa etária específica e aceitar que a gente envelheceu. A dublagem ela é muito legal por isso. Tem personagens para todas as idades, né? A Gessi Fonseca, que agora está com muita dificuldade de dublar, ela já está com 90 e poucos anos, mas ainda tem personagem para ela. Se ela tivesse condições, né, às vezes até ela vai e tal, com dificuldade, ainda tem muito personagem para ela. Então a gente precisa entender isso. E eu acho que o personagem mais legal, não dá para escolher outro, né? É o Vegeta, eu me divirto muito fazendo ele. Gosto de outros personagens também. Gosto muito do Mr. Satan, acho muito legal. Acho muito divertido a saga do Majin Buu. Enfim, mas sem dúvida o Vegeta é o mais legal. Eu já esperava isso. Aquilo é interessante isso que você citou. Muito as vozes mudam. Por exemplo, eu tô agora com 26 anos. Logo minha voz vai ficar um pouquinho mais pesada, mais difícil de poder estar segurando os agudos. E isso é uma coisa natural. Até mesmo a afinação. Eu brinco. A nossa voz é um instrumento musical. Nós trabalhamos diversos timbres, diversas alturas, na verdade. Porém, chega uma fase da vida que nós não podemos mais alcançar certas notas por conta das mudanças nas cordas vocais. As experiências também acabam fazendo a nossa voz mudar, o nosso jeito de falar mudar. Antes eu tinha um jeito de uma voz mais travada, um jeito meio difícil de poder me comunicar. Agora não. Quando eu já passei inclusive por cursos de locução, meu jeito de falar era outro. Hoje é diferente. Há também a mesma coisa, por exemplo, a voz não é mais a mesma que hoje. É uma voz mais desarrojada, diferente. Não, a minha voz mudou. Então, eu acho isso interessante, essas mudanças. E, bom, também, sem falar que você fez inúmeros personagens, né? O Brock, do Pokémon, Poseidon, de Cavaleiro do Zodíaco, foi um dos personagens marcantes, que eu lembro que foi a segunda dublagem, pela Alamo. Isso, A primeira foi feita pelo Flávio Dias, e aí na segunda ele, enfim, por algumas questões, preferiu não dar continuidade, e aí eu fui chamado para fazer no lugar dele. E foi muito legal, muito gratificante. Recentemente também fiz a localização do game dos Cavaleiros, né, como Poseidon. É um personagem muito legal, ele tem uma elegância, né, uma sutileza. É um vilão também, digamos assim, né, mas totalmente diferente do Vegeta. A calma que ele tem, a elegância que ele tem, em alguns pontos, claro, ele fica nervoso, ele grita também, mas ele tem uma polidez que o Vegeta não tem. Que é o oposto. E essa que é interessante, os vilões, desses tipos de vilões, o Vegeta, ele carrega isso, essa
raiva. Não sei exatamente qual palavra, mas acho que isso veio pela minha mente. A raiva. Essa sensação, sabe? De querer sempre ser melhor, ser superior ao Goku, ou melhor dizendo, como ele chama, Kakaroto. Sim. E tem motivo porque ele faz isso, né? O grande problema do Vegeta é, aliás, o grande problema da maioria dos seres humanos. Chama-se inveja. Exatamente. E é uma coisa. É muito humano isso, né? Mas move, infelizmente, as dores, os conflitos e às vezes até coisas mais graves que as pessoas fazem por conta da inveja. E o Vegeta não foge à regra. Isso que é interessante. Bom, e para ceder o espaço, justamente aquela pessoa que até esteve no workshop junto comigo e inclusive insistiu tanto que conseguisse esse bate-papo, Vinícius Roberto. Com a palavra, Vinícius Roberto. Fala, Alfredo, beleza? Aqui é o Vinícius Roberto. Fiz a oficina de workshop com você lá em São Bernardo do Campo. A minha pergunta é, como foi a dublagem de Alvin Skills para você? Foi um processo bacana? Foi um processo difícil, demorado? Qual foi os principais desafios, né? De fazer o filme Alvin Skills, né? Junto com aquela camada, aquele vasto elenco de dubladores, né? Yuri Chess, Moino Bezerra e afins. Olha, foi uma dublagem bem bacana de fazer. Teve uma alteração, né, no personagem de live action nesse filme que eu fiz. E eu gostei muito de fazer. O desafio maior foi que o ator ele escolheu um tipo de interpretação que é um pouquinho mais difícil de dublar, que é uma interpretação um pouco histriônica misturado com gaguejos e uma certa insegurança na voz. Então, às vezes ele falava de um jeito que para ele fazendo é uma beleza, uma delícia interpretar assim, mas para quem vai dublar, você tem que se preocupar com o sincronismo, pegar aquela boquinha que faltou, aquela gaguejada que não deu certo. Então, o desafio maior foi esse. Seria legal se a gente pudesse ter feito todo mundo junto, né? Porque os atores que fazem os skills realmente são grandes atores e interpretar junto com eles ali seria legal. Mas, de um bom tempo para cá, a dublagem acontece individualmente. Cada um entra no estúdio e faz o seu personagem. A não ser quando são cenas de multidão, que a gente chama de vozerio, aí a gente consegue trazer mais pessoas para dublar ao mesmo tempo. Mas caso contrário, cada um faz a sua parte separadamente. Isso que é interessante, que é uma forma de, na verdade, é um avanço de qualidade, né? Para poder dublar todo mundo junto na época. Eu lembro uma vez, não lembro quem foi que comentou, mas nos anos 90, se errava uma coisinha, tivesse alguma coisa, era na DAT. Todo mundo tinha que voltar a fita, ia demorar mais tempo. Na verdade isso foi bem no começo da dublagem, né? Porque eles não tinham, você nem ouvia. Hoje em dia você ouve o original enquanto você está dublando, mas antigamente você não tinha como ouvir, então você tinha que ensaiar várias vezes. Todo mundo ensaiava o que eles chamam de loop, né? Que era o tempo que levava aquele trecho do filme, e depois virou anel. Então hoje a gente divide o filme por anel, cada anel representa 20 segundos de filme. Então naquele tempo você assistia aquela cena algumas vezes e depois você dublava, e aí o som era cortado e todo mundo dividia a estante. Todo mundo que estivesse naquela cena tinha que estar muito ligado, porque se um errasse, não dava para aproveitar nada, você tinha que começar de novo do zero. Então era uma pressão muito maior, mas por outro lado as pessoas ficavam muito mais atentas ao que estava sendo feito e se dedicavam muito mais àquele processo. Então você vê dublagens antigas que até hoje são verdadeiros tesouros da dublagem. Hoje em dia, embora você tenha uma alta tecnologia, o que acontece? Muitas pessoas que estão começando agora a dublar são pessoas que vêm sem a menor intenção de fazer um trabalho artesanal.
Então são pessoas muito apressadas, pessoas que entram no estúdio, eu costumo brincar que as pessoas já entram no estúdio de costas, porque elas chegam, já querem resolver logo, porque agora a gente tem uma tecnologia que permite que tudo seja feito rapidamente, então as pessoas não saboreiam o personagem, o texto, não ensaiam 2, 3 vezes, já querem sair gravando. Então quando eu estou dirigindo eu falo, calma gente, assiste mais uma. Eu sempre gosto de trabalhar com atores que são slow dubbers, né? Dublam devagar, querem fazer o melhor possível. Às vezes não dá, né? Você tem que chamar uma pessoa ou outra que está num outro contexto aí. Mas, enfim, eu podendo escalar as vozes, eu sempre trabalho com gente que está afim de fazer um bom trabalho, que faz o mais natural e verdadeiro possível. Senão fica tudo daquele jeito, não é mesmo, Eduardo? O que mais você quer me perguntar? Ninguém fala desse jeito, não é? Então, é por aí. Ou seja, quanto mais natural for, até mesmo, na verdade, o trabalho de tradução. Já começa pela tradução. Sim. Eu estou estudando Isso agora. é muito importante. Estou estudando pela PTD, o curso de tradução da dublagem. E eu acabei percebendo isso. Ainda estou já entrando nos próximos módulos e começando a sentir essas questões. Essa preocupação de você procurar fazer um texto bem natural, que soe natural. É um baita desafio, e acho isso muito divertido, né? Porque aquilo, inclusive a próxima pergunta, que é a questão do Lucifer, como que você conseguiu ele, entra nisso. Porque eu lembro uma vez, eu não lembro, acho que foi no grupo aqui de debate do WhatsApp, que você citou uma frase do Vegeta, o Lucifer mas se controlando, não sei se isso é verdade, né? Aquele derby maldito. Ah, sim, teve uma frase do Lúcifer em que ele falava isso. Ele falava, na verdade, acho que era seu maldito ou seu verme, e aí eu complementei, porque eu achei que fazia sentido, né? Foi uma brincadeira séria, né? Porque naquele momento ali fazia todo sentido falar daquele jeito. Mas o Lúcifer foi um personagem que aconteceu muito no escuro, né? O teste que veio era um texto genérico para ser feito da forma mais natural possível. E aí eu fiz, um tempo depois fiquei sabendo que eu fui aprovado. E aí quando eu fui fazer, aí é que eu fui ver do que se tratava. Que era o Lúcifer, uma nova série da Warner, Piriri Pororó, tinha toda uma preocupação, uma série de coisas. Eu falei, ok, vamos lá. E foi muito gratificante, porque é um personagem muito legal, o Tom Ellis, quem interpreta o Lúcifer, é muito bom ator, cheio de nuances, cheio de brincadeiras, é uma interpretação muito boa. Os atores que fazem no original são todos muito bem escalados, são todos muito bem dirigidos, então dá gosto de fazer, dá gosto de interpretar ele. Eu estou muito satisfeito de poder fazer parte do elenco do Lúcifer. E bom, eu vou fazer uma rápida bate-bola, né? Uma palavra, o que vier à sua mente. Se quiser justificar, à vontade. A primeira palavra, mente humana. Mente humana? Uma mentira. Tudo aquilo que se passa na mente é apenas uma matrix do que é a realidade interna. Então, às vezes é importante deixar a mente de lado, e você consegue deixar a mente de lado através de um processo relativamente simples, porém complexo, que é a meditação. Teatro. Teatro, uma grande revelação e um poder muito grande de transformação do ser humano. Vida. Vida é só o que nós temos, nada além disso, portanto precisamos cuidar dela o melhor possível, de todas as maneiras. Dublagem. Dublagem, um grande barato, uma grande alegria e quase que uma entidade para mim, uma companheira que me segue ao longo da minha carreira. E por fim, mas não menos importante, Dragon Ball. Dragon Ball. Felicidade, porque quando eu penso em Dragon Ball, eu penso na época em que eu comecei a dublar,
nas pessoas que faziam parte do meu convívio. Então, Dragon Ball me lembra amizade, me lembra profissionalismo, me lembra desenvolvimento da minha carreira, porque, enfim, eu tenho 25 anos de dublagem, quase 30 de carreira como ator, e o Dragon Ball quase 20 anos. Então ele me acompanhou, de certa forma, na minha carreira como dublador e me acompanha, né? Então é um processo muito legal. Fico muito feliz de poder ainda fazer parte dessa série. Maravilha. Bom, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e desde já, galera, quero agradecer mais uma vez por essa entrevista e, obviamente, no começo fiquei um pouco nervoso, mas a gente sabe, confesso, quando a gente está à frente de um cara que acompanha por vários anos, não tem preço. Acho que é verdade, não tem preço que a gente passa, conseguir ir atrás não, e a busca, como dizia Fabrício Costa, e a busca dos seus objetivos, a busca das suas metas, mesmo que seja um pequeno objetivo é muito. É claro, objetivos a longo prazo é um trabalho árduo, uma batalha, mas que se demora muito. Você tem que fazer assim, aos pouquinhos, para poder chegar até lá. Sim. Eu fico muito feliz de participar. Eu acho que essa é uma forma de me aproximar um pouco mais dos fãs e das pessoas que consomem, né, cultura pop, nerd, também um pouco de psicologia. Então, gente, se vocês de alguma forma apreciam o meu trabalho, eu queria deixar aqui também as minhas páginas, né? Eu tenho um canal no YouTube, o Rolou Insight, em que eu falo basicamente de psicologia, mas não só de psicologia, de diversas maneiras de rolar insight na sua vida. Entre elas, a arte está incluída, né? E também tem uma página no Facebook, que é o Vegeta Vegano, que eu, a partir de uma entrevista que eu dei para o canal do Endo Bezerra, intitulada de Vegeta Vegano, eu comprei essa ideia e levei adiante e montei essa página onde eu falo sobre veganismo, que é uma bandeira minha, um ativismo que eu tenho, psicologia, arte, dublagem e, enfim, tem de tudo um pouco lá. É uma página bem divertida. Espero vocês lá. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade e até uma próxima, galera. Bom, é isso. Não deixe de curtir, espalhem, compartilhem, que esses ensinamentos, eu falo, não tem preço. E tudo que... Eu quero agradecer, né? Desde já naquele workshop, nem tive essa oportunidade de agradecer mesmo, que aquilo lá me ensinou muita coisa. Me fez repensar um pouco, me ressignificar um pouco minha vida. Em termos de... não só teatro. Né? Eu tinha que... Em teatro, eu estava tentando me sentir, tipo assim, quando eu entrei na oficina. Eu confesso, eu não sabia como era o universo do teatro. Eu não tinha noção do que ia me enfrentar, né? Mas que eu até meio que fazia umas brincadeirinhas, essas coisas. Mas eu nunca imaginei mesmo no palco, numa produção efetivamente falando. É claro, já estive em palcos fazendo tocar mesmo, mas não atuando, não falando. E isso, para mim, foi uma conquista, porque isso me fez provar que posso fazer essas coisas. E, ao mesmo tempo, é uma outra oportunidade. Por que não virar mais uma voz diferente desse país, em termos de dublagem? Fazendo uma boa produção, ajudando de uma forma. Mesmo que eu acabe entrando nos bastidores, fazendo tradução ou fazendo serviços de áudio. Isso, para mim, é uma coisa que me fez revelar que eu tenho alguma coisa e posso explorar de alguma forma. Com certeza, é buscar sempre os seus sonhos e o seu caminho. E as revelações aparecem, às vezes das formas mais básicas. Às vezes você está passando, você vê um carro que tem um adesivo que te remete a uma determinada coisa. É um sinal, um sinal de que você precisa seguir um determinado caminho. Então, fiquem atentos aos sinais que a vida vai passando para vocês, porque vale a pena. E se em algum momento do caminho alguma coisa não der certo, você sentir que não está rolando, procura fazer uma psicoterapia. Isso pode te ajudar muito, tá bom? Eu sou a prova viva disso. Bom, sou até suspeito para falar porque eu trabalho com isso. Mas enfim,
é um caminho interessante. O autoconhecimento é sempre muito importante, ok? Certo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Se gostaram, galera, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva no meu canal, que vocês vão me ajudar e muito, beleza? Um forte abraço e até lá!